E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a radiação dos celulares e como ela afeta a nossa saúde. Como todos sabemos, o celular é algo que está muito presente na sociedade hoje em dia. Usamos ele para praticamente tudo, por exemplo, no trabalho, para pesquisar, comunicação, para se divertir e desestressar também. Entretanto, não sabemos os potenciais riscos que ele apresenta à nossa saúde. Nesse vídeo, vamos falar sobre isso. Tem algumas hipóteses de como a radiação dos celulares pode afetar a saúde humana que estão sendo estudadas pelos cientistas. Por exemplo, há indícios de que a radiação dos celulares poderia aumentar o nível de estresse oxidativo, que é um mau funcionamento no corpo humano, e ela também poderia afetar a membrana externa do cérebro, ou então a afetar diretamente o DNA. Mas tudo isso são apenas hipóteses e ainda não há evidências conclusivas sobre isso. Ou seja, ainda há muita controvérsia na comunidade científica. Não é possível falar se causa mal ou não, pois o que temos são apenas indícios não conclusivos, conforme diz a Organização Mundial da Saúde. Diante dessa controvérsia, começamos a pensar em motivos para isso. Dentre eles são: os pesquisadores não se sentem motivados a pesquisar mais sobre os perigos dos celulares, pois inconscientemente sentem medo de descobrir possíveis riscos com algo que convivem todos os dias. Outra coisa, muitas vezes, pesquisas científicas são realizadas com interesses parciais de alguém. Nesse caso, talvez as empresas de celulares financiem estudos superficiais para enaltecer os seus produtos e continuar com as vendas. O contrário também pode acontecer. Enquanto a mídia exalta e exagera os mínimos indícios de perigos de radiação, os estudos que negam os perigos podem ser ignorados pelas mesmas, pois as empresas querem cliques e más notícias sensacionalistas geram muitos desses cliques. A própria dificuldade dos produtos em si é clara. Os cientistas demoram para avançar por causa da alta gama de áreas nesse mesmo tema. Envolve física, com a radiação, química, com a influência da radiação nas reações bioquímicas, biologia, com os perigos para a saúde humana, sociologia, com os hábitos de uso do celular, e geografia, com uma análise da localização das torres de comunicação. E os experimentos com essa radiação não podem ser realizados em humanos, por causa da bioética. Por fim, as evidências não são conclusivas por causa da dificuldade em estabelecer uma relação de causa e efeito. Detectar um aumento nos casos de uma doença junto com o aumento do uso do celular não necessariamente significa que a causa dessa doença seja o celular. Assim como, por exemplo, se eu plantar uma árvore e ganhar na loteria logo em seguida, eu não posso dizer que foi a árvore que me fez ganhar na loteria. Diante desses aspectos, o celular foi classificado como possivelmente cancerígeno, o que significa que faltam mais pesquisas a serem feitas sobre os riscos. Não é a primeira vez na história que um produto comercializado em grande escala carece de pesquisa sobre a sua periculosidade. Podemos citar como exemplo as vendas de rádio e polônio na época que foram descobertos. De acordo com Renato Sabatini, biomédico da Unicamp, a classificação possivelmente cancerígeno não é uma recomendação para que indivíduos não usem mais celular. Mas se as pessoas quiserem reduzir riscos, podem optar por usar o viva voz e evitar que crianças usem o aparelho. Essa ideia de se prevenir enquanto não há indícios conclusivos é chamada de princípio da precaução. Esperamos que este vídeo, além de aumentar a conscientização sobre a ciência atual e sua relação com a sociedade, possa inspirar novas pesquisas sobre o assunto, garantindo assim o uso seguro da tecnologia pelas pessoas. Pois, como defendiam os filósofos modernos, a ciência deve ser usada para o aprimoramento da vida humana, e não para o seu deterioramento.